Na semana passada, eu fiz uma denúncia aqui nesta Câmara, um relato, na verdade, que chegou até mim, assustador, de que o Tribunal Superior Eleitoral estaria terceirizando a censura em nosso país. Estaria terceirizando o trabalho de monitorar os cidadãos brasileiros aqui em nosso território, pelas redes sociais. E eu investiguei esse relato e o que eu encontrei já no plano de enfrentamento do próprio TSE foi a confirmação de que já existia esse planejamento de se contratar uma empresa para se instrumentalizar a iniciativa privada e se proceder a investigações, monitoramento e efetiva censura em nosso país. E foi o que aconteceu. O TSE, em setembro, em pregão eletrônico número 29/2022, contratou a empresa Partners Comunicação Integrada para monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o cidadão brasileiro. E a leitura dos poderes que essa empresa tem se faz muito importante. Veja, já no primeiro turno, essa empresa usou palavras-chave e temas de interesse definidos pelo tribunal para identificar publicações, para avaliar essas publicações como positivas ou negativas, e até mesmo para fazer o georreferenciamento de quem estava se posicionando na internet, de todos os brasileiros que poderiam se posicionar na internet. Essa empresa, que não tem um compromisso assumido com a população, que não tem mandato, que não foi indicada por eleitos, recebeu poderes que nem o próprio tribunal deveria ter. Poderes de a todo momento efetivamente monitorar e possibilitar a censura que foi realizada inclusive pelo STF. Parece coisa de filme de terror, parece ficção científica, mas foi o que o Tribunal Superior Eleitoral fez em nosso país. E existem indícios ainda de que o ministro Alexandre de Moraes usou as informações coletadas por essa empresa contratada pelo TSE em suas investigações, em seus inquéritos ilegais lá no STF. Talvez seja esse o motivo pelo qual um deputado estadual aqui do nosso estado foi censurado nas redes e ainda não teve acesso a qual foi a decisão judicial que efetivamente veio a censurá-lo. Talvez seja pela existência dessa empresa. E esse intercâmbio indevido de informações entre a empresa contratada pelo TSE e pelo STF. Tudo isso para operacionalizar uma censura que é vedada no artigo 220, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. E a dúvida natural que pode surgir aos senhores, que empresa é essa? Essa Partners Comunicação Integrada é uma empresa de reputação ilibada? É uma empresa em que podemos confiar os poderes e monitorar todos os brasileiros nas redes sociais? Deixo a conclusão para vossas excelências. A começar pelo fato de que o sócio majoritário desta empresa, que foi contratada para monitorar a população brasileira ao longo das eleições, foi doador do Partido dos Trabalhadores em 2016. Esse sócio majoritário doou para o PT, sócio majoritário de uma empresa que está possibilitando o monitoramento da população brasileira. E tem mais uma questão. Convido a vossas excelências, pode ser apenas uma coincidência, mas coloquem a expressão companheiro no Google Tradutor e traduzam para o inglês. Vocês verão que o resultado é partner. Portanto, Partners Comunicação Integrada são companheiros comunicação integrada. Talvez isso tenha relação com o fato de que esta empresa, contratada para monitorar a população brasileira em nosso país, tenha, inclusive, sido alvo de denúncias de propina no Ministério da Fazenda em 2013, ainda no governo da Dilma Rousseff. E foi essa a empresa contratada pelo TSE para controlar o que vocês estão falando, para avaliar o que vocês estão falando e propor soluções que nós não temos a certeza se são acatadas ou não pelo TSE em eventual censura. Ignora-se princípios constitucionais de devido processo legal, ignora-se garantias fundamentais para se dar poder a uma empresa sem mandato e sem representatividade. E é por isso que a gente precisa de mais estados, mais municípios, assinando moções contra Alexandre de Moraes, como já aconteceu em Porto Alegre, em Vitória. Soube hoje que em Joinville também já se assinou, as 3 maiores cidades do nosso país assinaram. E também precisamos da continuidade da CPI de abuso de autoridade lá em Brasília, bem como a abertura de processo de impeachment de Alexandre de Moraes.
Obrigado pela atenção. Contratou a empresa Partners Comunicação Integrada para monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o cidadão brasileiro. E a leitura dos poderes que essa empresa tem se faz muito importante. Veja, já no primeiro turno, essa empresa usou palavras-chave e temas de interesse definidos pelo tribunal para identificar publicações, para avaliar essas publicações como positivas ou negativas, e até mesmo para fazer o georreferenciamento de quem estava se posicionando na internet, de todos os brasileiros que poderiam se posicionar na internet. Essa empresa, que não tem um compromisso assumido com a população, que não tem mandato, que não foi indicada por eleitos, recebeu poderes que nem o próprio tribunal deveria ter. Poderes de a todo momento efetivamente monitorar e possibilitar a censura que foi realizada inclusive pelo STF. Parece coisa de filme de terror, parece ficção científica, mas foi o que o Tribunal Superior Eleitoral fez em nosso país. E existem indícios ainda de que o ministro Alexandre de Moraes usou as informações coletadas por essa empresa contratada pelo TSE em suas investigações, em seus inquéritos ilegais lá no STF. Além do nome e outras evidências, ele citou laços históricos com o Partido dos Trabalhadores. E a dúvida natural que pode surgir aos senhores, que empresa é essa? Essa Partners Comunicação Integrada é uma empresa de reputação ilibada? É uma empresa em que podemos confiar os poderes de monitorar todos os brasileiros nas redes sociais? Deixo a conclusão para vossas excelências, a começar pelo fato de que o sócio majoritário desta empresa, que foi contratada para monitorar a população brasileira ao longo das eleições, foi doador do Partido dos Trabalhadores em 2016. Esse sócio majoritário doou para o PT. Esse sócio majoritário doou para o PT, sócio majoritário de uma empresa que está possibilitando o monitoramento da população brasileira. E tem mais uma questão. Convido a vossas excelências, pode ser apenas uma coincidência, mas coloquem a expressão companheiro no Google Tradutor e traduzam para o inglês. Vocês verão que o resultado é partner. Portanto, Partners Comunicação Integrada são companheiros comunicação integrada. Talvez isso tenha relação com o fato de que esta empresa, contratada para monitorar a população brasileira em nosso país, tenha, inclusive, sido alvo de denúncias de propina no Ministério da Fazenda em 2013, ainda no governo da Dilma Rousseff. E foi essa a empresa contratada pelo TSE para controlar o que vocês estão falando, para avaliar o que vocês estão falando e propor soluções que nós não temos a certeza se são acatadas ou não pelo TSE em eventual centro.